Eu sou Carlos Galdino. E eu sou Diógenes Laertes. E eu sou Daniel Pimentel. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. A tal da internet parece que veio pra ficar. Era um comentário que se ouvia antigamente. E hoje em dia é muito besta falar disso. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre internet, sobre especificamente certas pautas políticas em torno do uso da internet e das tentativas de limitar esse uso. Primeiro um pouco da história. A internet foi criada pelos militares, ou não, né? Ou não, deixando claro. Eu acho que não. Quem ouviu os episódios sobre redes sociais com a Nawak, ele trouxe um complemento de informação de que na verdade não foi criada pelos militares. Mas assim, como a gente já falou sobre isso por lá, se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre a história da internet, também foi bem pouco, né? Mas o restante dos episódios sobre redes sociais compensa o fato de a gente ter falado pouco sobre internet, porque eles estão muito interessantes. A gente falou um pouco sobre internet na gravação de redes sociais, mas a gente precisa deixar claro que internet não é. Primeiro, a gente até já falou lá, a internet não é o Facebook. Se você é daqueles que entrou na internet, conheceu a internet nos últimos anos e acredita que a internet é o Facebook e o mundo se resume àquilo, você está muito enganado. Na verdade, até a internet que a maioria das pessoas conhece é muito pouco do que realmente é a internet, da dimensão que tem. Mesmo a internet acessível, a quantidade de sites, blogs, serviços é inúmera. E se você for além disso, ainda tem a Deep Web, né? Que está inalcançável pelo conhecimento da maioria das pessoas, mas que a pessoa tendo conhecimento consegue acessar certas coisas que os outros não têm acesso. Então, resumindo, o Facebook não é a internet mesmo. E o Facebook entrou com um projeto um tempo desses aí, chamado Internet.org, para complicar ainda mais essa situação, essa confusão que eles criaram, querendo ou não, na cabeça das pessoas. Internet.org é um projeto que, em parceria com governos de países em desenvolvimento, países mais pobres, eles oferecem um acesso gratuito para certa parte da população, só que esse acesso gratuito não é para a internet de verdade. É só para o Facebook e para sites que eles considerem de utilidade pública, como a Wikipédia, e sites comerciais que entrem como parceiros do projeto. Vocês ouviram falar disso? Eu vi sim. Inclusive, isso vem gerando muita discussão com relação à neutralidade da rede. A Internet.org ele surgiu com a ideia justamente de levar a internet para os países mais pobres, para os lugares mais inalcançáveis. E eu lembro que eu vi um vídeo sobre o projeto que eles construíram um aeromodelo de um avião, e esse avião, um aeromodelo no caso, ele ficava circulando as áreas e levando a internet via, não sei se é rádio, o nome que seria daquilo ali, e ele fica levando a internet pessoal. Aí o pessoal do Internet.org fez uma propaganda, saiu outros vídeos aí e tal, só que a proposta inicialmente deles era na Índia, e teve o maior bafafá na Índia também com relação a isso, que o pessoal começou a lutar contra a neutralidade da rede, e terminou que o Internet.org ele mudou de nome, após toda essa polêmica, aí mudou de novo para Free Basics. E após isso, saiu algumas declarações na internet, no Facebook, da staff do Facebook, falando que o Internet.org estaria se retirando da Índia, porque não foi aceito e tal. E bate de frente com os princípios da neutralidade da rede. Inclusive em outros eventos de governança, em revistas, blogs, sites, o que mais comenta é sobre esse novo efeito do Facebook aí com a neutralidade da rede. E sem falar, né, que o Internet.org, o Diógenes bem colocou, a neutralidade da rede fica bem à deriva, né, porque meio que o Facebook vai controlar, né, Mark Zuckerberg e seu partido, vamos dizer assim, vai definir o que é que essas pessoas podem acessar ou não, né, com relação a, por exemplo, a Wikipedia é uma coisa legal, mas tem informações que deveriam estar disponíveis, e se é um projeto realmente humanitário, como eles tanto falam, né, levar a internet para as pessoas que realmente não têm, então
por que não disponibilizar o mundo da internet como um todo, e não só parte deles, parte que somente eles acham interessante ou quem realmente contribui pode mostrar conteúdo. Aí que tá, cara. Boa questão. Eu tento responder ela para mim mesmo, fico procurando fonte de conteúdo para defender isso. Pois é, justamente a gente vai tratar melhor dos prós e contras desse projeto mais pra frente, quando chegarmos em um tópico avançado. Antes disso, a gente precisa contextualizar algumas coisas. Primeiro, para quem não é da área de tecnologia, os computadores, para funcionarem na internet, precisam de uma forma de endereçamento que, quando um computador requisita de um servidor alguma informação, requisita uma página para mostrar no navegador do usuário, ele precisa saber que servidor é esse que ele está tentando alcançar. E essa comunicação, essa identificação é feita através de endereços IP, que são como se fossem os CPFs das máquinas. E antigamente as pessoas digitavam esse número bem grande, né, no navegador. Quero acessar uma página, coloco lá 200.100.84.12, alguma coisa assim, desse tipo. E aí o seu computador se comunicava com o servidor, pegava a página de lá e mostrava na tela, mostrava na própria tela. Uma revolução aconteceu quando começaram a utilizar uma tabela no estilo de catálogo, onde a gente teria um nome simples de as pessoas decorarem e utilizarem, associado a um endereço IP. E aí as pessoas não precisariam mais decorar um monte de números, bastaria decorar, por exemplo, altavista.com, novel.com, ibm.com. Com esses nomes simples sendo colocados, um servidor específico que lida com esse tipo de tabela de catálogo receberia essa informação, olharia lá no catálogo, cadê aqui? Alta Vista, o IP é esse aqui, aí retornaria para o navegador, o navegador solicitaria do servidor certo. Então, esse tipo de serviço de catálogo é o que a gente conhece como DNS. A tradução do nome DNS, quer dizer Domain Name System, que é uma palavra inglesa, que em português está dizendo seria Sistema de Nomes de Domínios, que, como o Bardo bem colocou, é um serviço que roda em um servidor, em um supercomputador, vamos dizer assim, um computador de grande porte, que faz a tradução do IP, que é Internet Protocol, ou protocolo de internet, que é, vamos dizer assim, a identidade de um computador na rede, seja celular, que esteja conectado à internet, ou qualquer dispositivo que esteja conectado à internet, e ele faz essa tradução desse endereço para o nome, e vice-versa, como o Carlos falou. E assim, é bem mais fácil para a gente, humano, né, enquanto pessoas, decorar um nome do que um monte de números, né? Fica bem mais cômodo. Com certeza. Então o DNS revolucionou isso, e vem revolucionando até em dia. E também outra coisa que tem nesse grande catálogo é que há outros catálogos que a gente chama de DNS raízes, o DNS root, que eles se comunicam e vão atualizando como se fossem, vamos dizer assim, um grande catálogo de um grande sistema, e que se juntam e formam um catálogo global, vamos dizer assim. Outra coisa interessante também é que tem a hierarquia. Por exemplo, um domínio, sei lá, partidopirata.org.br. Existe o servidor raiz, que, por exemplo, no caso do Brasil é o BR, e a partir daí vem os outros DNS, como, por exemplo, o .org é um DNS do tipo geralmente definido para organizações, né, organizacionais. E depois disso vem o nome. Existem vários, por exemplo, .com.br, o BR Brasil, o com sempre é reverso, né, do último para o primeiro. O .com geralmente para sites comerciais, e a partir daí o nome e o endereço do seu site. Então o DNS resolve isso. Geralmente essas partes que compõem, que a gente chama de endereço, que nós digitamos na parte do navegador, que também chamamos na parte mais técnica de URL ou URI, define justamente esse endereço, né? Então, politicast.info, por exemplo, info é um domínio genérico,
geralmente para informação ou informática. E como é um DNS global, qualquer pessoa pode utilizar, mas, por exemplo, se eu quiser utilizar um site específico no Brasil, eu tenho que submeter ao BR, que geralmente tem alguns órgãos que delegam isso, né? Se não me engano é o NIC, né? Isso, o NIC BR, né? O NIC BR que define os BRs. Então, por exemplo, eu não tenho como pessoa adquirir um .edu.br. Tem que ser organização educacional comprovada com CNPJ. E até o .com antigamente era assim, as pessoas físicas não poderiam ter acesso ao .com. Isso aí mudou alguns anos atrás, né? No .com não, .com.br. Exato. Precisava de CNPJ. De uns anos atrás para cá eles mudaram isso, abriram mais, permitindo que qualquer pessoa possa registrar um .com.br. Mas os dados das pessoas ficam lá na base de dados do CPF ou CNPJ, lá no NIC BR. Mas o ponto interessante disso tudo é que esse catálogo, né, como você sabe, a internet ela é imensa, é como você falar de galáxia, é uma quantidade absurda que não tem nem muito sentido de você tentar descrever ou escrever o número que vai ter dígito demais, né, a quantidade de sites, de páginas, de domínios. Não faria muito sentido ter uma máquina só que registrasse tudo isso. Primeiro que a gente teria bilhões, trilhões de computadores no mundo tentando acessar páginas, consultando nessa máquina qual era o endereço correto, então ia sobrecarregar, claro, a coitada da máquina. E segundo porque o universo de domínios no mundo inteiro é dinâmico demais para ser gerenciado por uma máquina só. Então existe isso que o Daniel falou, né? Tem máquinas menores que vão se interligando. E quando o Daniel disse que o servidor DNS é um computador, supercomputador, na verdade nem sempre, porque quando você se aproxima do usuário final, às vezes tem uma máquina normal, um servidor mais simples que está servindo de DNS, mas para funcionar direito ele precisa se comunicar com DNS maiores. Por exemplo, um provedor de acesso à rádio, é comum eles implementarem um servidor DNS só no intuito de fazer cópia das páginas que são mais acessadas, dos endereços mais requisitados, para agilizar a comunicação, para não precisar toda vez ir para uma máquina distante, né? Que aí se ganha em desempenho. Isso cria uma árvore enorme de DNS, que aí quando é feita uma solicitação de um endereço, o primeiro servidor DNS é consultado. Se ele não tiver a informação de qual é o endereço IP para aquela página pedida, para aquele domínio pedido, ele vai solicitar a outro DNS que ele está configurado para se submeter, né, para responder. Se o outro não tiver, solicita para o superior. É como se fosse uma hierarquia mesmo. E aí existem os DNS roots mundiais, são aqueles principais, onde se ele não tiver o endereço, aí lascou, não tem essa página na internet. Né? São eles os centrais. E por que isso é importante para a gente falar em um podcast que trata de política, né? Um assunto tão técnico? Porque a questão de segurança mundial, de autonomia, de poder sobre a internet está diretamente ligada, entre outras coisas, aos servidores DNS raiz. Perfeito. E só abrindo um parêntese aí, todo esse processo fica transparente ao usuário devido ao sistema distribuído e tudo mais, e tem uma série de transparência. E para o usuário final, isso tudo está implícito. Ele acha que está acessando um único computador, está fazendo um acesso direto, quando na verdade ele passa por vários pontos de troca de informação até chegar ao destino dele. Inclusive, um dos primeiros servidores DNS que existiu nos primórdios da internet foi um software livre chamado Bind. Que inclusive é muito usado até hoje, né? É o DNS mais usado no mundo, só isso. Inclusive existem cerca de 13 servidores DNS raiz no mundo. E esses 13 DNS, você sabe de cabeça onde estão localizados mais ou menos em países, Daniel? Café. Vai que é tua. Não sei de cabeça. Vamos fazer uma pausa para pesquisar isso, que um problema antigo é que todos estavam concentrados nos Estados Unidos. Eu não sei como é que está hoje, mas há alguns anos a reclamação era essa.
o problema, aparentemente, dos DNS principais ficarem nos Estados Unidos continua. E é uma reivindicação antiga, até certo ponto, do pessoal dos defensores da internet, mundialmente falando, é que isso seja descentralizado. Por quê? Qual é o risco de a gente ter todos os principais servidores de DNS nos Estados Unidos? Estão sujeitos às normas do país. Esse é um deles. O outro problema é que quem detém esses servidores DNS raiz detém praticamente o controle da localização das máquinas na internet. Então, se você quiser, se de repente os Estados Unidos entram em guerra com algum país, eles podem quebrar toda a internet daquele país simplesmente cortando o serviço de DNS para ele. Se torna uma arma de guerra. E aí, já ouviu falar desse tipo de coisa? Já, com certeza. Inclusive, isso vem forçando os outros países a ter, por exemplo, uma corrida armamentista. Hoje a gente tem uma corrida justamente para segmentar uma base fortalecida em cada país. Está acontecendo uma balcanização, que o pessoal chama. Cada país está tentando criar sua própria internet ali, está tentando fazer com que todos os dados, toda a infraestrutura não precise atravessar pontos de troca em outro país, em outro continente, que toda aquela informação gerada por todos os seus habitantes sejam processadas e permaneçam dentro do mesmo país. É um assunto bem interessante que vem gerando uma grande discussão. É a balcanização, o pessoal chama. A neutralidade da rede. A gente falou um pouco sobre isso quando citamos o internet.org, que é do Facebook, e virou FreeBasics depois. Mas o que vem a ser exatamente isso? Na internet, toda a comunicação é dividida em pacotes. É como a gente chama os agrupamentos de informação que vão trafegar. Um pacote ele pode conter informação textual, um pedaço de imagem, um pedaço de uma transmissão de vídeo, seja uma transmissão de vídeo em tempo real ou uma transmissão de vídeo por streaming, tipo YouTube ou Netflix. Pode ser várias coisas, pode ser uma coisa séria, pode ser uma coisa de brincadeira. Não tem muita distinção, né, sobre os pacotes. A neutralidade da rede é o princípio que rege a internet, historicamente desde que ela foi criada, que todos os pacotes têm tratamento igualitário, independente do tipo de conteúdo que está sendo transmitido. Nos últimos anos veio uma discussão onde os provedores de acesso, principalmente, e de conteúdo também, eles tentam a todo custo tratar de forma diferenciada certos tipos de pacotes. Seja por destinação, privilegiando os pacotes que acessam serviços que são parceiros, que financiam aquele provedor, ou por tipo de pacote que está sendo transmitido, como o caso clássico de diminuírem o tráfego de pacotes de torrent. Justamente, inclusive o nome técnico para essa, vamos dizer assim, moldada no tráfego é chamado de traffic shape. O que é que eles fazem, né? Para um determinado tipo de tráfego, eles priorizam, como por exemplo, internet, por exemplo, site que a gente acessa via porta, por exemplo, 80, ou então 443, que é os sites seguros, o HTTPS, e outros como por exemplo Torrent, que é uma rede ponto a ponto, ou P2P, peer-to-peer, em que você geralmente se baixam diversas coisas, seja música, filme, entre outras coisas, programas também, entre várias outras coisas, legais ou não. Geralmente os provedores diminuem isso, entre outros serviços, né, como o streaming de vídeo, voz sobre IP, o VoIP. Essa tática, vamos dizer assim, de traffic shape pelos provedores, pelos ISPs, vem ocorrendo há muito tempo. E a neutralidade da rede tenta buscar realmente que a internet seja realmente neutra para todos os fins e que todos os tráfegos sejam igualitários entre todos, coisa que realmente não acontece em praticamente nenhum canto do mundo, muito menos no Brasil. Só na teoria, né? Com certeza. Outros pontos também sobre a neutralidade da rede é que tem alguns pontos principais que a gente pode citar aqui, que seria basicamente a discriminação do tráfego, né, que a gente falou, discriminação limitada sem hierarquizar a qualidade do serviço, que chamamos de QoS, a discriminação limitada e a hierarquia,
de qualquer tipo de tráfego, e o primeiro a entrar é o primeiro a ser vice. Então, esses são alguns pontos das definições da neutralidade da rede que vale a gente ressaltar. Agora, por que é ruim esse tipo de prática? Bom, primeiro, a gente acaba desvirtuando o que é a internet conceitualmente e abre espaço para que provedores de acesso comecem a cobrar de maneira diferenciada, não pela velocidade que eles permitem acessar a internet, mas pelo tipo de serviço que eles permitem. Por exemplo, se isso de repente cai totalmente e as empresas têm liberdade total para fazer o traffic shaping, eles vão poder oferecer um plano de internet básico que permitirá acessar só Facebook, Twitter e sites do governo, por exemplo. Um outro plano vai permitir fazer downloads de áudio e acessar YouTube. Um outro plano vai permitir jogar online. E assim vai. Quando isso não faz sentido, não tem nada a ver com a internet que foi criada e que é o que a gente defende. A internet ela pode ter diferenças de velocidade de acesso, pode ter esse tipo de coisa, mas não querendo limitar o tipo de conteúdo que você vai acessar. Exato, e sem falar que além da gente sofrer pelo péssimo serviço de internet em algumas localidades, né, no Brasil, algumas são até mais ou menos boas, outras são horríveis, há esse problema de você não poder acessar um determinado tipo de serviço porque simplesmente o provedor ou diminui a velocidade daquele determinado serviço ou simplesmente o bloqueia. Já aconteceu vários casos aqui no Brasil em que determinado serviço ficava horrível, por exemplo, você não conseguia utilizar aquele determinado serviço que usava vamos dizer assim, esse protocolo diferente, porque simplesmente o provedor bloqueava, né? E às vezes eles bloqueiam sem nem sequer falar ao cliente, né? Não tem contrato, não tem nada, simplesmente bloqueiam. E com o advento do marco civil da internet, que tem se discutindo bastante, eles reforçam bastante isso, né? Sobre a questão do traffic shape. Sim, e voltando ao internet.org, dá para entender agora mais ou menos, né, por que é negativo um projeto assim que vai garantir internet para as pessoas gratuita, mas limitando dessa forma a um conjunto de sites e serviços. Porque, primeiro, já temos muita gente nova que confunde Facebook com internet. Imagine você tendo gente que vai acessar a internet que não permite acessar sites, acessar blog no Blogspot, acessar coisas em domínios próprios, que permite acessar apenas os sites do governo, Wikipédia, Facebook e alguns sites de lojas grandes que fecharam acordo. Isso aí vai distorcer o conceito de internet para essas pessoas. E aí tem um outro ponto. A partir do momento que se tenha essa internet gratuita, que não é internet, né? Essa sub-internet gratuita sendo oferecida para a população, isso vai diminuir também os esforços para garantir uma internet de verdade para aquela população, porque de uma maneira geral vai ficar a impressão para a sociedade, para os próprios usuários, vai ficar a impressão de que o problema da internet já foi resolvido para eles, que eles já estão incluídos, quando na verdade é só um lero. Justamente, inclusive tem até a questão não da neutralidade da rede. É um outro tópico que eu vou falar, mas que tem um certo elo. Por exemplo, tem alguns buscadores, como o famoso Google, que fazem buscas tendenciosas. Vocês podem, de repente, verificar, fazer uma busca no Google e uma busca, por exemplo, no DuckDuckGo. E verificam que, por exemplo, o Google sempre coloca os seus serviços e alguns serviços de quem pagar mais em primeiro. E às vezes, serviços que você às vezes quer, que é importante, ele coloca lá para o final, que muitas vezes você não vai até a 100ª página para poder ver aquele conteúdo. Então, é bem tendencioso a busca dele. O DuckDuckGo, eles não fazem tanta distinção como o Google, por exemplo. Então, isso é uma forma de realmente manipular a informação que vai chegar até você. Inclusive, tem um caso do próprio Google, que tem um livro chamado A Verdade por Trás do Google. Eu recomendo, super recomendo o livro, é bem legal.
Ele fala justamente disso, que o Google, inclusive, já retirou da sua busca alguns clientes que os estavam processando, porque não quiseram receber, vamos dizer, o dinheiro que eles pagaram para tentar calar, e eles simplesmente continuaram com a ação e eles excluíram da busca. Então, a neutralidade da rede fala justamente sobre isso, né, de que a limitação de determinado serviço, a imposição, né, do bloqueio daquele determinado serviço, parcial ou completo, é algo que a gente deve confrontar, porque se a internet é para todos, então todos os serviços, independente do que seja, devem ser acessíveis por todos, e não simplesmente por alguns, né? Isso não é o que a gente chama de democracia, de livre acesso, ou de internet para todos, vamos dizer assim, ou internet.org. Mas isso aí já é um outro problema, né? Esse caso do Google limitar ou mudar o resultado de busca. O problema, o elo que eu vejo isso com a neutralidade da rede é que, sem ter garantida a neutralidade da rede, você pode se encontrar numa situação onde você seja obrigado a utilizar o Google como ferramenta de busca e as outras ferramentas de busca estejam barradas. Justamente, esse favorecimento para alguns sites, imagine o que isso pode afetar naquela região. Beleza, se você está levando internet para aquele pessoal que não tem acesso, uma das propostas deles também era trabalhar com empresas locais para melhorar uma estrutura que eles tinham, para gerar mais estrutura para internet local, se aprimorar, blá blá blá. Só que imagine que você tem uma determinada região que está isolada e que você fornece acesso a um pequeno grupo de sites. Imagine que, assim, trazendo para mais perto da gente, imagine que a gente só assistisse uma televisão, se a gente só tivesse uma emissora por dia, tivesse um canal, e todas aquelas notícias, todas aquelas reportagens saíam através daquele canal para a gente assistir televisão. Beleza, o que a gente vai criar? Qual vai ser o impacto nesse pessoal que está assistindo aquela televisão? Esse mundo existe, viu? A Globo para muita gente. Justamente, cara, justamente. O pessoal não desliga mais a televisão, o que a televisão fala hoje é verdade para eles. Agora imagine que você colocou acesso restrito apenas para alguns sites e que são parceiros seus, esses sites. Como é que a internet vai ser livre desse jeito? Não existe isso. É o que acontece com grandes redes sociais que nós conhecemos, com grandes empresas, como eu citei o próprio Google, que simplesmente vendem um serviço, na verdade dão um serviço de graça entre aspas, e na verdade quem paga somos nós, com nossos dados, com nossas informações, e eu não faço questão de ganhar dinheiro, enfim, né, que é uma empresa, eles buscam lucro acima de todas as coisas, mas que pelo menos sejam transparentes, né? Claro que tem o contrato, né, a EULA lá, mas pouca gente lê, e é muito complicado. Com relação a isso de fornecer dados e tal, eu lembro que eu estava numa palestra lá no GF sobre neutralidade de rede, e alguém falou algo do tipo: se você não paga por um serviço, você é o produto. E é justamente sobre isso. Quando você contrata um serviço, você está garantindo que vai ter uma privacidade, seus dados vão ser controlados, tudo, mas quando você não contrata aquele serviço, você tá fazendo uso dele de graça, como tem diversos sites, diversos softwares hoje que fazem isso. Você tem um exemplo famoso aqui, é um de música, que você tem a versão paga e você tem a versão free. Na versão paga, você não tem nenhuma propaganda, você escolhe o que você quer ouvir, tem mais vantagens além do armazenamento offline. Já na versão livre, você é sobrecarregado com propagandas, tanto visuais como por meio de áudios também. Você não pode escolher todas as músicas que você quer ouvir, tem um limite e por aí vai. Só uma correção, para não ficar uma ambiguidade, fala software de graça, porque de repente alguém pode confundir com software livre que não tem nada a ver com dinheiro, né? Tem a ver com liberdade. A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Tava no mudo, velho. Falei uns 10 minutos e aí tava no mudo, não acredito não. Não ouvi nada, por isso, né? Foi, ó. Lembra tudo que falou? Repete aí, vá. Você queria ajuda pra começar? Oi? Pô, vai de novo no mudo.